Olá, começa agora o Tribuna Livre, o programa que te coloca dentro do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui você acompanha os discursos dos parlamentares da casa. As falas dos vereadores são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, vamos aos discursos do programa desta semana. Quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, vários vereadores aqui hoje falaram sobre o Pantanal. É um caso muito grave, mas é importante a gente ter claro que ele é consequência de um modelo de desenvolvimento urbano dessa cidade que nós precisamos mudar. E eu quero aqui me referir a um modelo que prioriza o automóvel, que prioriza uma ocupação desordenada do solo, que não promove a produção de habitação para a população de baixa renda, um modelo de exclusão e de desrespeito ao meio ambiente. E isso não é uma coisa do passado. É claro que isso é consequência da falta de planejamento da longa história da cidade de São Paulo e particularmente do modelo de desenvolvimento urbano desenvolvido na segunda metade do século XX. Mas, infelizmente, ele tem continuidade nas intervenções que a Prefeitura, o Governo do Estado estão fazendo na cidade de São Paulo e na nossa região metropolitana. E são vários os temas que estão ligados a isso. Por exemplo, nós temos hoje um projeto do Governo do Estado de ampliar a rodovia Raposo Tavares, destruindo com forte impacto áreas verdes, desapropriando propriedades para viabilizar a mobilidade através do automóvel. Nós estamos vendo vários empreendimentos imobiliários sendo propostos na cidade com supressão de área verde, como, por exemplo, o caso do empreendimento que está sendo feito no Bosque dos Salesianos, na Lapa, que vai significar a remoção de centenas de árvores, como o empreendimento que foi feito, que está sendo feito ali na Pompeia, nas Perdizes, que também significou a remoção de áreas verdes. Se nós quisermos enfrentar os problemas da mudança climática, se nós quisermos enfrentar de maneira correta a crise climática que nós estamos vivendo, nós temos que mudar esse modelo de desenvolvimento. E, felizmente, nós tivemos hoje uma decisão da Justiça que acabou tendo como consequência uma decisão do prefeito, que foi o cancelamento da licitação e do início da obra do túnel da Sena Madureira. Graças à pressão da sociedade, graças à opinião dos especialistas, principalmente também pelas ações que foram desenvolvidas junto ao Ministério Público e à Justiça, nós conseguimos, eu digo nós, alguns vereadores dessa casa, movimentos sociais, um forte movimento da região da Vila Mariana, conseguimos fazer com que o prefeito tivesse pelo menos a clareza de que era necessário suprimir e cancelar uma licitação que tinha sido feita há 13 anos atrás e que foi recuperada pela atual gestão, de maneira totalmente ilegal. Mas a suspensão desse contrato, infelizmente, não significa que essa obra esteja cancelada definitivamente. O prefeito precisa, em primeiro lugar, tomar uma decisão, que é uma decisão coerente com o momento que nós estamos vivendo. Um momento de mudança climática, onde nenhuma obra viária que priorize o automóvel deveria ser feita nessa cidade. Portanto, nós vamos cancelar esse contrato, não. Precisamos cancelar a intenção do prefeito de fazer essa obra, porque é uma obra do século XX e que não tem nenhum cabimento ser feita no século XXI. Os 600 e tantos milhões que estão previstos para essa obra deveriam ser aplicados em ações voltadas a adaptar a cidade para as mudanças climáticas que estão aí. Nós precisamos, por exemplo, está se falando do Pantanal aqui, mas não é só o Pantanal.
Nós temos vários problemas de inundação na cidade de São Paulo. O Pantanal é o mais grave, porque está lá vários dias, há 5 dias. Eu tive também anteontem nessa área, há 5 dias está debaixo da água. Mas nós tivemos muitas outras regiões que ficaram debaixo da água. Nós precisamos rever o sistema de drenagem da cidade. Nós precisamos aumentar a permeabilidade do solo. Nós precisamos evitar que a cidade perca áreas verdes. E, portanto, nós precisamos também, né, que esta obra, né, essa intenção de fazer a obra, o projeto do túnel na Serra Madureira, seja definitivamente cancelado e estudar uma solução de mudança, de melhoria viária para que aquele problema que nós temos, aquele entroncamento que nós temos ali na Serra Madureira com a Domingos de Moraes, seja resolvido. É muito importante também que sejam retirados os tapumes da Avenida Serra Madureira, que seja recuperada, iniciar a recuperação da área verde, porque a prefeitura, a empresa contratada pela prefeitura, arrancou, destruiu dezenas de árvores até que a gente conseguisse paralisar essa obra, né, há 2 meses atrás. Concluindo, portanto, é fundamental, né, que a gente cancele a intenção de fazer essa obra, recupere aquela área, pense uma solução viária barata para que resolver o problema do trânsito e insira isso numa mudança de postura da prefeitura para poder adaptar a cidade para a crise que nós estamos vivendo. Se não acontecer isso, nós vamos ter vários pantanais em várias regiões da cidade daqui para frente, porque a crise climática vai gerar efeitos e eventos extremos cada vez mais intensos e graves. Obrigado. Eu só queria lembrar aqui aos colegas que o PT já governou a cidade de São Paulo. Inclusive, quando o PT governou a cidade de São Paulo, muitas comunidades já existiam, inclusive, presidente João Jorge, a comunidade do Pantanal. Então, hoje, vem aqui nessa tribuna, fazem uso aqui dessa tribuna para ensinar regras de governabilidade, ensinar regras de uso do solo, ensinar regras de ocupação de solo, ensinar muitas coisas. Mas a gestão Haddad e a gestão Marta Suplicy deixou muito a desejar, porque nada fizeram para solucionar o problema. Limitam-se apenas a ocupar esta tribuna, a ocupar este plenário para tecer críticas ao que está acontecendo sem ter um pingo de reconhecimento ao trabalho que a Defesa Civil e que a Prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, o Coronel Melo, o nosso vice-prefeito, tem feito incansavelmente junto com as lideranças locais. Então a gente percebe que quando o PT ocupa esta tribuna para fazer alguma crítica é mais do mesmo, porque eles já tiveram a oportunidade, inclusive, de solucionar o problema do Pantanal, solucionar o problema da comunidade do tanque, solucionar problemas e problemas da comunidade, de mobilidade, de invasão, e eles não fizeram. Então a gente percebe que é mais do mesmo, e é eles querendo cada vez mais utilizar as pessoas que sofrem. Sofrem sim, porque são famílias que perdem as suas casas, são donas de casa que perdem o seu fogão, perdem a sua máquina de lavar. É um negócio muito sério quando a gente fica utilizando da desgraça alheia para vir tentar trazer essas pessoas para a massa de manobra. E eu sinto muito, eu lamento, porque alguns vereadores que estiveram hoje lá no Pantanal só ficaram um pedaço de tempo, não conseguiram acompanhar, vereador e presidente João Jorge, a distribuição da senha pela prefeitura, para que as pessoas conseguissem ter acesso ao auxílio, à ajuda. Então é muito pequeno. E é um negócio assim, sem sentimento, com quem está vivendo a realidade de ter a sua casa inundada, de ver o seu sofá sendo levado pelas águas, de ver o teto da sua casa desabar em cima do seu filho. É um negócio desastroso. Infelizmente, é isso que o PT sabe fazer com maestria. Mas, para usar o pouco tempo que me resta aqui, eu quero mais uma vez chamar a atenção dos meus colegas para um projeto de lei que eu protocolei nesta casa, e eu quero contar muito com a participação de cada um, porque diz
acerca de um direito natural, que muitas pessoas ainda discutem, que as pessoas falam sobre isso e que as pessoas querem criar divergência com algo que já está posto. É o projeto que institui, no âmbito do município de São Paulo, a semana de conscientização sobre a síndrome pós-aborto. Nós precisamos discutir isso aqui na Câmara Municipal de forma muito séria, de forma muito simples, e é um debate que convida os órgãos a participar com responsabilidade, que traz o município para dentro desta discussão, porque nós não podemos banalizar um assunto tão sério e nós não podemos permitir que essa pauta, que é o direito à vida, seja banalizada e seja sequestrada por qualquer questão que seja. Então eu uso também essa tribuna para pedir aos colegas que analisem, que leiam, que tomem conhecimento, porque a vida, o projeto afirma a importância de se preservar a dignidade humana desde a concepção até a morte natural. Eu quero com este projeto conscientizar as mulheres, as famílias, os gestores, para que a gente consiga circular com responsabilidade dentro das UBSs, dentro das escolas, o tema de valorização e preservação da vida. Agradeço, presidente. Boa tarde a todos. Obrigada, presidente. Boa tarde. Obrigada àqueles que ficam aqui para me escutar. Eu vou dividir a minha fala em 2 temas importantes para discutir, olhando para a cidade. O primeiro é, na semana passada, eu tive a honra de receber quase 20 alunos do MIT, que é uma universidade de referência em tecnologia e inovação aqui no mundo, e esses alunos vieram por meio de um centro da universidade que chama Legaton, que olha para desenvolvimento econômico, empreendedorismo e inovação. E eles vieram para São Paulo justamente por reconhecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação que a nossa cidade tem. E isso, para mim, foi motivo de muito orgulho. Eu acho importante a nossa cidade ser reconhecida. E me chamaram para coordenar essa visita da delegação pelo meu passado como secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de São Paulo. Acompanhando a delegação durante a semana, a gente teve a oportunidade de escutar membros do governo, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Eu trouxe um pouco da perspectiva municipal no debate. A gente foi conversar com Venture Capitals, que investe recurso em inovação. A gente conversou na USP com o CIETEC, com a Intel, com a FAPESP, com o IPT, que são referências no nosso país de pesquisa, tecnologia e inovação, o que me enche de muito orgulho de ter aqui na nossa cidade essas instituições presentes. E eu quis contar tudo isso porque eu acredito que São Paulo pode ainda mais em relação ao tema. E por isso eu estou reapresentando um projeto de lei de número 437 de 2020, de autoria do vereador Daniel Nemberg, que institui a Política Municipal de Fomento a Investimentos e Negócios de Impacto e dá outras providências. Também por isso, eu acho que é importante essa casa retomar um debate com o ecossistema de inovação, para a gente garantir que esse ecossistema se junte à Prefeitura, à Câmara, na urgência de adaptação da nossa cidade e traga novas soluções. É com inovação que a gente vai conseguir sair e enfrentar a emergência climática. Eu coloco também o meu mandato à disposição do secretário Milton Vieira para pensar junto em políticas de inovação e tecnologia para a nossa cidade e do prefeito Ricardo Nunes para tornar a Câmara ainda mais presente nessas discussões e, obviamente, do nosso presidente Ricardo Teixeira para tornar a Câmara também transparente com novas formas de participação social. O segundo tema, o nobre vereador Nabil já trouxe antes de mim e acho que é importante a gente ressaltar. Eu queria hoje, então, comemorar, junto com toda a comunidade ao redor da Cena Madureira, com outras vereadores e vereadoras que fazem parte dessa luta, com outras deputadas e deputados, como, por exemplo, a deputada Marina Elô, na luta de parar a construção do túnel da Cena Madureira. A Rede Sustentabilidade está acompanhando essa questão desde o início e hoje a gente está comemorando. Quero, então, parabenizar toda a mobilização dos moradores da Vila Mariana e de outros bairros que estão incansavelmente há dias acompanhando
a matança das árvores de um corredor verde bastante significativo da nossa cidade, da comunidade Souza Ramos, que está com a sua propriedade ameaçada e também bastante impactada pelo que está acontecendo no território, dos parlamentares, do MP, pela excelente recomendação e acompanhamento desse caso tão importante, e a Prefeitura, por entender que é importante interromper a obra e seguir a recomendação do MP. Agora a gente tem, como cidade, uma oportunidade de repensar se é essa obra mesmo que a gente quer investir na cidade, o montante de recursos que está investindo num bairro de classe média alta, que é contra a obra que acontece lá, ou se a gente quer, por exemplo, investir no Pantanal, onde vários vereadores já trouxeram que é uma situação bastante importante e de muito tempo. Quem sabe essa é uma oportunidade. É uma oportunidade também para a gente lutar e ainda manter de pé o corredor vivo verde, as poucas árvores que ainda não foram mortas e derrubadas. Quem sabe a gente ainda consiga garantir que elas permaneçam em pé, e a oportunidade de plantar novas árvores. A gente tem um desafio enorme aqui na cidade de fazer com que a cidade seja mais verde. Isso impacta a qualidade do ar, impacta a saúde mental dos paulistanos e paulistanas, impacta a temperatura da nossa cidade e também, obviamente, a drenagem na nossa cidade, que é um tema bastante importante. A gente escutou aqui várias vezes falando. Que é também uma oportunidade da gente pensar e repensar a mobilidade na nossa cidade. Será que é mesmo abrindo túnel que não vai resolver o trânsito, ao invés de investir no transporte público, de investir no que a Renata Falzoni, se aqui tivesse, certamente pediria uma parte para dizer, investir para que para que cidadãos da cidade de São Paulo possam andar de bicicleta com mais segurança e cumprir diferentes percursos na cidade? Então, deixo aqui as portas do meu gabinete abertas para a Prefeitura, tanto da Prefeitura quanto dos moradores, para buscar as verdadeiras soluções para a nossa cidade. E aqui só um parênteses. Por último, mais um tema pequeno aqui, que é o seguinte. O que acontece com o Jardim Pantanal, quando a gente tem enchentes e quando a gente tem impacto em diferentes regiões da cidade, com muita frequência, as famílias que têm a sua residência ameaçada vão para um abrigo. E o abrigo, normalmente, o que são as nossas escolas. Então, como ontem eu tive aqui nessa tribuna dizendo que iria defender as crianças em todos os momentos, também faço aqui um reforço de que, se a gente puder garantir que a gente não vai ter enchente, que a gente não vai ter casa ameaçada, a gente também assegura às crianças que a escola vai funcionar em todo o período eletivo e elas vão poder ter um espaço de segurança e aprendizado assegurado. Então é isso, presidente. Muito obrigada. Boa tarde. O Tribuna Livre faz agora um intervalo e volta já. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Voltamos com o Tribuna Livre e vamos direto ao plenário para mais discursos dos nossos vereadores. Bom, gente, boa tarde a todos e todas, boa tarde, meus colegas, a todo mundo que está assistindo a gente aqui pela TV Câmara. Vim aqui também utilizar esse espaço novamente para falar de uma questão que tem sido debatida, que está nos noticiários e que a gente aqui na Câmara também tem se colocado muito, que é a questão das enchentes em São Miguel Paulista e no Pantanal. Nós vimos várias falas, inclusive várias falas aqui de alguns vereadores, de que o problema era histórico, e realmente é um problema histórico que demanda uma série de medidas e uma série de relações de diversos entes federativos, do município, do estado, como também da União. Mas nós também ouvimos falas que a gente precisa repudiar, como falas de que a solução era tirar todo mundo do Pantanal e de que as pessoas deveriam receber, como, por exemplo, de 20 mil a 50 mil reais de indenização, que a gente sabe que não dá para pagar nada. É um absurdo falas como essa do prefeito, porque elas não ajudam em nada a gente buscar soluções
grandes e complexas para problemas muito maiores, como que é o problema de lá. E eu queria trazer alguns problemas que estão acontecendo, porque, obviamente, a Prefeitura fez uma ação emergencial, né, chamando as secretarias, distribuição de cestas, kit de limpeza, kit de higiene. Eu mesma estava lá acompanhando esse processo, mas tem acontecido diversos problemas. Então, problemas como, por exemplo, o acúmulo de lixo quando a água baixar. É preciso que a gente tenha um plano para essa questão do lixo ali. Não vai dar para ser tratado de forma comum a todas as regiões. Nós precisamos, sim, né, que a gente tenha, né, ali um acompanhamento desse acúmulo de lixo. Outro problema que a gente teve foi em relação ao fim do cadastramento das famílias que estão lá nessas escolas, e a gente não viu um fim do cadastramento ali dessas famílias de forma tranquila. A gente viu esse fim de cadastramento à base de bomba de borracha, à base de violência, que foi o que aconteceu na escola Mururés, e nós precisamos repudiar. As famílias estão desesperadas. Tem pessoas idosas, pessoas acamadas, tem crianças. Não dá pra gente achar que a gente tem que tratar a população a tiro, porrada e bomba, sendo que a população está numa situação emergencial. Então, nós repudiamos esse tipo de violência. E por isso, nós precisamos também propor questões. Hoje eu tive um diálogo com a Secretaria de Direitos Humanos para que a gente apresente um plano de ação de direitos humanos, não apenas nessa questão da área ali, desse momento momentânea emergencial, mas que a gente apresente para os próximos meses um plano de ação de direitos humanos para aquela região. E não só um plano de direitos humanos para aquela região, mas também, de fato, uma proposta habitacional para a região. Porque nós sabemos que este problema, a questão do Pantanal, a questão da região ali, né, de São Miguel Paulista, envolve também uma questão das comportas da Penha. São 5 comportas. E a decisão, gente, sobre as comportas estarem abertas ou fechadas, tem muito a ver com uma decisão política. Mas nós não achamos que é possível, tanto a Prefeitura quanto o governo do Estado, que é o DAEE, que controla essas comportas, fazerem uma escolha política de quem fica embaixo d'água. Se é a Marginal, o centro, ou se é o Pantanal. Nós queremos um plano de ação concreto, habitacional para aquelas famílias e que a gente consiga apresentar isso. E por isso nós vamos ter várias ações, inclusive para investigar essa questão das comportas e que a Prefeitura apresente de fato esse plano habitacional. E que a gente não tenha mais novamente mais enchentes no Pantanal. Nós queremos essas respostas, nós estamos trabalhando em conjunto para apresentar essas respostas, porque a gente tem uma série de famílias pedindo ajuda e socorro. E por isso, podem contar com a bancada do Partido dos Trabalhadores e com o meu mandato nessa luta. Obrigada, presidente. Então, boa tarde a todos e todas, né? Não tem essa semana como não falar da questão das enchentes, né? Até porque é um problema, né, crônico, que a gente sabe que vem todo ano, que a gente vai ouvir falar de pessoas perdendo todas, né, os seus mobiliários, às vezes perder até documentos, alimentação, não tem onde dormir porque o colchão molhou, né? E como também a gente sabe, às vezes, a ineficiência tanto do poder público, tanto do governo municipal, do governo estadual. Aliás, né, essa questão lá no fundão da Zona Leste, isso passou por vários governos, né? Então, a incompetência não é só desse governo, mas é dos governos ao longo aí dos anos, porque a situação lá sempre é a mesma e não é dada uma solução para aquele povo, né? E aí tem um outro elemento, né, que a tendência desse processo, não só lá, né, no extremo da leste, mas em toda a cidade. Por exemplo, se eu pegar ali perto da minha casa ali, é o córrego Oratório que enche toda vez. E agora, né, é uma das principais ruas ali, avenidas da Zona Leste, que é a Professor Luiz Sonhanha Melo, que também enche todas as vezes. Então a questão aí das mudanças climáticas, né, da impermeabilização do solo, é algo gritante na nossa cidade. E aí, assim, a gente vê
que o prefeito, às vezes, não compreende isso, ou se compreende, administra muito mal a cidade. E aí eu vou falar por quê. Porque, por exemplo, né, no ano anterior, se a gente for pegar algumas requalificação que foram feitas nas calçadas na cidade de São Paulo, tinha as calçadas que eram permeáveis e foram colocar lá praticamente cimento e concreto, deixando ela impermeável. Quer dizer, como pensar em uma cidade, né, que você vai impermeabilizando cada vez mais? Para onde vai essa água, né? E aí também a gente vê projetos do próprio governo não pensando, por exemplo, na questão das nossas árvores, que as árvores é a política pública mais barata, inclusive, para mitigar os efeitos aí dos gases de efeito estufa. E aí a gente vê o quê? Lá na Sena Madureira, né, que a vereadora Falzoni estava acompanhando lá praticamente diariamente, né? Lá é um corte de 172 árvores para fazer um túnel que vai gastar em torno desse túnel R$1 bilhão, que leva as pessoas ou os carros, não, as pessoas não, que só vai passar carro lá, de nada a lugar nenhum, só vai mudar o trânsito da Sena Madureira para 2 quarteirões lá para baixo, vai gastar R$1 bilhão nisso e ainda vai cortar 172 árvores. Ou se não, lá no incinerador na Zona Leste, que o prefeito quer cortar 1.000 árvores. 10 mil árvores. Então, assim, o prefeito se mostra nenhum compromisso ou nenhuma compreensão do que está acontecendo no mundo, né? E a nossa cidade está nesse mundo e que cada vez mais, né, nós vamos aí ser castigados por conta dos efeitos dessas mudanças climáticas. De vez em ser uma cidade de adaptação, uma cidade de resiliência, não, o prefeito vai lá e faz tudo ao contrário, né? E mais ainda, né? O que o prefeito faz? Quando o prefeito manda as suas secretarias olhar a situação e dar uma solução para, no caso que está acontecendo lá no Pantanal, no extremo da leste, tem 3 situações. 2 situações custam em torno de R$1 bilhão. Né? A terceira situação, que é retirar os moradores de lá, pagando no máximo até R$50 mil, né? Isso vai ter um custo de quase 2 bilhões. Quer dizer, 2 soluções em torno de 1 bilhão e a outra solução em torno de 2 bilhões. Qual que o prefeito está dando a preferência, pelo menos até agora? A mais custosa, a mais cara, que custa 2 bilhões. E mais ainda, isso vai deixar a população contente? Claro que não, porque as pessoas lá vão receber no máximo R$50 mil. Quem aqui compra uma casa de R$50 mil? Lá tem casas que valem 300, 350, 400 mil reais e as pessoas vão receber R$50 mil. E mais ainda, a solução é para aqueles milhares de moradores que o prefeito não tem nem a humildade de ir lá chamar uma audiência pública e debater com eles das 3 soluções qual que é melhor. Não, vem uma decisão de cima para baixo, sei lá quem é que decidiu e quais os interesses econômicos dessa decisão. Até o próprio governador Tarcísio já chegou no prefeito e falou: ô prefeito, essa não é a melhor solução. Quer dizer, nem eles que são aliados políticos se entendem enquanto a melhor solução. E não é à toa que quando o prefeito e o seu vice, em dias diferentes, foram lá, foram vaiados, porque é isso, não escuta a população, vem querer dar solução de cima para baixo, quem está sofrendo é aquele povo, e aquele povo que a maioria, inclusive, votou no Ricardo Nunes. Isso é muito engraçado. E o Ricardo Nunes não consegue nem escutar as pessoas que votaram nele. Então, vai escutar toda a cidade de São Paulo, a parte que não votou nele. Se não está escutando nem seus eleitores, imagina toda a cidade de São Paulo, né? E é por isso que eu acho que o governo deveria ter um pouco mais de humildade e conversar com a população que está sofrendo a situação, né, a solução encaminhada para eles mesmos. Muito obrigado, presidente. E este foi mais um Tribuna Livre, e através deste QR Code na tela, você será direcionado para a lista de programas no nosso canal oficial no YouTube. O Tribuna Livre é transmitido toda segunda-feira, às 14h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.